Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre altas habilidades e superdotação. Esses dois termos no Brasil não existe diferenciação dos conceitos entre um e o outro, então podemos usar o termo altas habilidades e superdotação, apesar de quando a gente faz uma revisão de literatura, vai buscar nos artigos e quando a gente vê também em palestras, em seminários, as pessoas estão adotando mais o termo altas habilidades do que o termo superdotação. E aí, ao decorrer dessa explicação, você vai entender por que existe a escolha de usar o termo altas habilidades ao invés de superdotação. E aí a gente já vai entender isso, tá? Esse é um grupo também público-alvo da educação especial. Sim. Por quê? Porque pessoas com altas habilidades, elas precisam ter um atendimento diferenciado por conta das características desse grupo, que a gente vai ver agora. Eu vou também mandar o slide que eu estou acompanhando aqui, junto com a gravação, para vocês acompanharem quando forem assistir esse vídeo, tá? Então, quais são as características de pessoas com altas habilidades? Eu elenquei algumas aqui. Elevada potencialidade de aptidões, talentos e habilidades, alto desempenho em diversas áreas de atividades do educando, dentro do percurso escolar. Então você vai ver que o aluno ele tem várias habilidades dentro de uma área do conhecimento, ele desenvolve bem aquele conteúdo, ele já está muito na frente dos coleguinhas. Para ele, algumas atividades se tornam maçantes, porque ele já entendeu aquilo faz hora e ele queria já estar lá na frente. E por isso que a gente precisa ter um atendimento, um olhar diferenciado para esses alunos, porque muitas das vezes eles ficam frustrados com as devidas atividades. E outra característica importante é que quando o aluno tem altas habilidades, o professor às vezes acredita que ele vai estudar sozinho, ele vai se desenvolver sozinho e acaba deixando ele de lado. E não é bem assim. Ele precisa de auxílio também para resolver as atividades. Afinal, altas habilidades não significa que ele vai ser bom em todas as áreas, em todas as disciplinas. Até que ele compreenda todo aquele processo, ele precisa ter o acompanhamento do professor, certo? Importante, então, para a gente entender como que funciona essa questão das altas habilidades e o desempenho dele dentro da sala. Então, a gente precisa ter a ideia de que tudo pode ser resolvido se a gente tiver tempo, né? Então, para que a gente possa identificar pessoas com altas habilidades, estudantes com essa característica, nós precisamos avaliar a aptidão versus o tempo de resolução de problemas, ou de compreensão das atividades, desenvolvimento das atividades. Porque ele vai desenvolver aquelas atividades num tempo bem menor do que você imaginou, de que você planejou. O nível de desempenho desses estudantes vai ser diferente daquilo que você esperava. Agora, não significa que ele vai ter um alto desempenho em todas as áreas da sua disciplina ou em todas as disciplinas. Não, porque precisa ter conhecimento da base de alguns conceitos para que ele possa entender conceitos mais complexos. Bom, vou citar algumas habilidades aqui. Essas habilidades elas podem surgir, elas podem aparecer, ser desenvolvidas isoladas ou combinadas. Nós temos habilidades em linguística, são aqueles alunos que aprendem muito bem uma segunda língua, uma terceira língua e assim por diante. Pega muito fácil, desenvolve muito rápido, sabe falar inglês, espanhol e assim por diante, né? Tem as habilidades voltadas para a dramatização, para as artes cênicas ou também para as artes visuais e assim por diante. Habilidades musicais, aquela pessoa que vai aprender um instrumento e enquanto você está 3 meses aprendendo alguns acordes, algumas notas, a pessoa já toca 10 canções, 15 canções e assim por diante. Habilidades nos esportes também nós encontramos
pessoas com altas habilidades, porque para você praticar determinados tipos de esportes, na verdade todos eles, você precisa ter coordenação, a união entre o sistema neurológico e o sistema motor, isso tem que estar bem coordenado na hora da prática esportiva. Então tem pessoas que são muito acima da média, pessoas que têm altas habilidades em relação aos esportes também. São esses atletas que se destacam, por exemplo. Tá? E vocês devem ter exemplos aí de atletas que vocês conhecem em várias áreas desportivas, né? Então nós temos também altas habilidades voltadas na área das ciências, na parte lógico-matemático, nas artes eu já falei, no desenho, e também na comunicação. Sabe aquelas pessoas que são muito comunicativas e te convencem assim? Falou 30 segundos com você e já te convenceu e de um argumento que você talvez nem queria ser convencido. Você estava certo que ninguém iria te convencer a tal coisa. E a pessoa, com 1 minuto de conversa, te convence. Então tem pessoas com altas habilidades na parte comunicativa, social. Interessante isso, né? Então eu coloquei aqui, ó. Capacidade intelectual é uma habilidade geral, certo? Aptidão acadêmica específica, que é a área do conhecimento específica, né? Matemática, ciências, tem áreas específicas. Então pode ser que o sujeito tenha altas habilidades num determinado assunto, numa determinada área, na física, na química, na matemática e assim por diante. Pensamento criativo ou produtivo, pessoas que criam muito fácil, produzem muito. Capacidade de liderança, são os líderes que conseguem convencer multidões. Talento para as artes e capacidade psicomotora, que é aquelas habilidades dentro dos esportes que a gente já havia comentado. Eu vou falar brevemente de cada uma delas, certo? Bom, o tipo intelectual, então, apresenta flexibilidade e fluência de pensamento, a capacidade de pensamento abstrato para fazer associações, produções ideativas, rapidez do pensamento, compreensão e memória elevada, capacidade de resolver e lidar com problemas. Então essas são as características do tipo intelectual. Então a pessoa ela consegue ter um pensamento muito rápido, fluência no pensamento. Enquanto você está pensando na solução de um problema, você está pensando em um tipo de solução, a pessoa já pensou em 10, ela está 10 passos na sua frente. E ela já entendeu o problema, já está tentando resolver, enquanto você está tentando entender ainda. Do tipo acadêmico, então tem aptidão específico para estudos, tem boa concentração, boa atenção, rapidez no processo de aprendizagem, memória boa, gosta e tem motivação pelas disciplinas, tem interesse em organizar e tem uma organização muito boa para os estudos. Do tipo criativo, são as pessoas que criam, têm uma criatividade muito elevada, conseguem organizar um ambiente, ela vê o ambiente, mentalmente ela já organizou todo aquele ambiente, gostam desses desafios de organização, criam dentro do ambiente formas que talvez a gente nem tinha pensado que poderiam ser organizadas. Do tipo social, aquela pessoa que lidera, que convive, que sabe fazer a relação de cooperação do um com o outro, que sabe organizar grupos, que percebem as personalidades das outras pessoas muito fácil, então ela sabe liderar esse grupo, caracterizar as pessoas e organizar cada uma para determinados tipos de trabalho. Isso não é fácil de fazer. O tipo artístico / musical, que são pessoas que estão ali envolvidas nas artes plásticas, musicais, nas dramatizações, literatura, nas artes cênicas, tem alto desempenho nessa área. E o tipo psicomotor é pessoas que têm altas habilidades dentro dos esportes. Pessoas que têm flexibilidade corporal, isso é alta habilidade? Isso é alta habilidade, porque você precisa envolver o sistema motor com o sistema neurológico. Não é do nada que a pessoa consegue fazer isso. Pessoas que têm muita resistência, muita velocidade, coordenação motora,
Tem gente que não consegue bater palma no ritmo musical. Essas pessoas, as pessoas com alta habilidade nessa área do conhecimento psicomotor, eles conseguem ter coordenação motora muito aguçada, muito aguçada. Fazem coisas que para outras pessoas é de extrema dificuldade. Bom, como que a gente então consegue caracterizar pessoas com altas habilidades? Então, pessoas com altas habilidades é qualquer pessoa que tem alto desempenho em determinada área? Não é bem assim. Então, Renzulli criou um anel que a gente chama anéis de Renzulli, para que a gente possa mapear essas características. Então eu preciso ter 3 características que envolvam a determinada área do conhecimento em questão. Se é do tipo criativo, se é do tipo intelectual, se é do tipo psicomotor, eu preciso ter características que se encaixam dentro desse perfil. Então, ó, um perfil: habilidades acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. Se a pessoa que tem alto desempenho em determinada área possui essas 3 características, é muito possível que ela tenha altas habilidades nessa determinada área do conhecimento. Então eu vou ler aqui, vocês vão estar com slides também, vocês podem acompanhar. Então, habilidades acima da média refere-se aos comportamentos observados, relatados ou demonstrados que confirmariam a expressão de traços consistentemente superiores a qualquer campo do saber ou do fazer. Ou seja, é aquela pessoa que se destaca mesmo naquelas atividades que você propôs. Então são habilidades acima da média. Você fez, principalmente na área da matemática, né? Você deu uma lista lá de 20 questões. E aí, quando você entrega e vira as costas, o aluno fala assim: professor, terminei. E aí os outros alunos estão ainda resolvendo a segunda ou terceira atividade. Outro ponto, criatividade. Como que a pessoa resolve os problemas? Ela criou outras formas de resolver? Então isso está relacionado à criação, à criatividade. Então são comportamentos visíveis por intermédio da demonstração de traços criativos no fazer e no pensar, expressos em diferentes linguagens, como a falada, gestual, plástica, teatral, matemática, musical, filosófica, entre outras diversas áreas, dentro dessa questão da criatividade. Então, se a gente está falando da área da matemática, você ensinou duas formas de resolver o problema. O aluno aprendeu muito bem isso e ele percebeu que existem N formas de resolver. Ele te apresenta algumas. Ó, eu consegui resolver assim, assim, assim. A pessoa criou aquilo a partir dos conceitos que você ensinou. Então é o segundo ponto. O primeiro é habilidade acima da média e o outro ponto é criatividade em relação com aquela tarefa. Outro ponto importante é o quanto o aluno se envolve com essa atividade. Então, é o envolvimento com a tarefa. Relacionam-se aos comportamentos observáveis por meio de expressivo nível de interesse, motivação e empenho pessoal na tarefa. Então, a pessoa gosta muito de fazer aquilo. Sabe aquela pessoa? Deixa que eu faço para você. Então, a atividade, ela se envolve inteiramente naquilo. Então, seja na matemática, na música, nas artes, na literatura, aquela pessoa que quer sempre organizar os grupos, capacidade de interação, ou essas pessoas que sempre estão envolvidas com esporte, gostam daquilo, estão acima da média e são criativas naquilo. Então, são pessoas que possivelmente têm altas habilidades dentro dessa característica. Certo? Então, aqui eu mostro os anéis de Renzulli. Vocês vão pegar esses slides e vocês vão verificar. Eles precisam, para que nós possamos ter indicação de quem tem altas habilidades, nós precisamos ter essas 3 características. Então, criatividade, habilidade acima da média e comprometimento com a tarefa. No nosso estado existe um órgão que é responsável, é um núcleo, né? O NAS,
Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. É um grupo especializado que trabalha, que dá formação para os professores, que organiza essa parte de construção de metodologias para estudantes com altas habilidades. Uma questão importante a ser mencionada é que pessoas com altas habilidades, elas precisam ter um contato diferenciado, no sentido de você não tratar ela como uma pessoa que vai resolver todos os problemas. Elas ficam frustradas às vezes por não conseguir resolver coisas que você acha que é simples, mas que aquela habilidade que ela tem tá na verdade em outra área, na área matemática, lógico-matemático, por exemplo. Você vai ter aluno com altas habilidades para essa determinada área, só que na área das linguagens, da literatura, da escrita, da oralidade, ele não tem altas habilidades nesse sentido. Então, muitas vezes, o aluno com altas habilidades, ele acaba ficando de lado, porque o professor fala assim, não, ele é superdotado, então ele resolve essas questões aí, ele tem altas habilidades, então ele pode resolver. Mas ele esquece que as altas habilidades dele talvez estejam em outra área. Um dado importante é os diagnósticos equivocados também, isso pode acontecer. Então, no ensino médio, os estudantes são diagnosticados com altas habilidades e quando chegam no ensino superior, que ele acha que ele vai desenvolver da mesma forma que ele desenvolvia lá no ensino médio, a primeira prova que ele faz, ele tira 1, 2, 3 e isso deixa as pessoas muito frustradas, querendo desistir dos cursos, porque em um momento foi caracterizado que ele tinha altas habilidades, ou que tem altas habilidades, mas naquele momento ele não conseguiu superar as expectativas que apontavam para ele como meta, né? Então isso é muito preocupante, que a gente precisa estar atento para isso. Então precisamos acompanhar esses estudantes com altas habilidades, compreender quais são as áreas que essas pessoas têm muito desenvolvidas, para que nós possamos dar ferramentas para elas, para que elas possam desenvolver muito mais essas habilidades. Porque se a pessoa tem altas habilidades e você não entregou essas ferramentas para que ela possa desenvolver, às vezes ela não consegue desenvolver esse conhecimento, essa área. Tem altas habilidades no desenho, nas artes, né? Mas aquilo nunca foi estimulado para ela. Ela vai acabar abandonando aquilo. Ou tem altas habilidades na área lógico-matemático, mas o professor não entrega as ferramentas suficientes para que ele possa desenvolver, e ele acaba não aprendendo as questões mais complexas que deveriam aprender. E isso é um problema. E isso pode ser em qualquer área. Agora, podemos encontrar aqueles estudantes que têm altas habilidades nas áreas combinadas. Então, ele é bom na linguística, na literatura, matemática, nas artes. São pessoas que estão, que a gente costuma dizer, fora da curva, né? Pessoas extraordinárias. E ao longo da história da humanidade, nós temos várias personalidades que são os famosos gênios, né? Estão muito além do seu tempo, escrevem coisas que as pessoas demoram para entender, criam fórmulas, teorias que até hoje estão tentando resolver e não conseguem, né? Pois é, existem essas pessoas também que são muito, muito mesmo acima da média, bem acima do topo, e aí por aí vai. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou indicar alguns filmes para vocês assistirem. Tem vários filmes bacanas. Eu esqueci agora o nome de um, mas eu vou procurar e vou mandar para vocês. Eu assisti recentemente. Alguns vídeos vou mandar de reportagem sobre esses alunos, sobre esses estudantes. E vou mandar textos, suporte para vocês lerem. Certo? Vou deixar a atividade para vocês fazerem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.